Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Lacordaire falava ainda há pouco sobre a questão de nós brilharmos a nossa luz. É verdade, é preciso que a gente não desperdice as oportunidades que a vida nos concede para que a gente consiga, de fato, exercer o nosso papel na sociedade. E o que é que a gente observa na sequência das bem-aventuranças? As bem-aventuranças são 9, e elas estão agrupadas em 3 pacotes de 3. As primeiras 3 bem-aventuranças falam do homem diante de si mesmo, descobrir que ele é, na verdade, pobre de espírito, que ele tem defeito, fazer contato com a sua pequenez, chorar sua pequenez, mas superar esse momento de percepção através da primeira das plenitudes, que é encontrar a mansidão. Para que a gente vá para um segundo bloco de bem-aventuranças. O primeiro é para dentro. O segundo é para fora, porque é na relação minha com o outro, Alcimene. Então, nós vamos ter no segundo grupo de bem-aventuranças a relação minha com o próximo. Então, é ter fome e sede de justiça para resolver o que está pendente. É oferecer misericórdia para que a gente consiga, de fato, resolver os nossos conflitos do que a gente praticou de errado ou que os outros nos praticaram, para que a gente alcance a segunda das plenitudes, que é a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Só que são 9 bem-aventuranças. Se são 3 para dentro e 3 para fora, as outras 3 são para onde, pelo amor de Deus? Porque só tem 2 lugares, ou é para dentro ou é para fora. Mas são 3 blocos. A primeira parte é o homem diante de si próprio. A segunda, o homem diante do outro. E a terceira, uma para dentro, um outro bloco para fora e o terceiro para cima. É a conexão do homem com o divino. Uma vez que eu já resolvi as minhas questões internas, uma vez que eu já resolvi as minhas questões com o outro, chegou o momento de eu distender de uma maneira mais efetiva o desenvolvimento daquilo que a vida me pede, para que eu avance na direção de sermos verdadeiramente comprometidos com a causa. Não é mais uma questão minha com alguém, não é mais uma questão minha com mim mesmo. Não, isso aí já passou. Agora, na 7ª bem-aventurança, nós vamos lidar com os conflitos do mundo. Sou eu diante do mundo? Como é que eu pego esse manancial de saberes que a vida me oportunizou e lanço esses conhecimentos na direção da sociedade em que eu vivo? E é por isso que as últimas 3 bem-aventuranças, elas têm uma relação direta com o nosso papel na sociedade em que nós vivemos. E a primeira dessas 3 bem-aventuranças, que seria a 7ª, não é? 7, 8 e 9, o último bloco, ela diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Repare que a coisa já não é mais eu comigo mesmo. Quem é um pacificador? Não é eu comigo. Não é uma questão do meu eu com o meu eu. Nem é uma discussão de minha com alguém, que eu tenha uma coisinha para resolver, um detalhe, uma mágoa, um ressentimento, um ódio. Agora eu sou pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, significa que bem-aventurados seremos nós
todas as vezes que exercermos na nossa sociedade o papel de apaziguar os ânimos, de acalmarmos os ânimos. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não sou nem da ONU, não sou nem presidente para estar fazendo paz, o povo está se matando, é guerra para tudo que é lado, é uma confusão doida. E eu nem tenho condição de resolver, não é? Eu nem tenho, porque eu não sou ninguém na fila do pão. O que eu vou resolver de paz no mundo? Sabe que está certo? A gente não vai resolver a paz do mundo. Não vai. Só que o mundo é uma preocupação do governador planetário. Essa preocupação não é minha, não, tá? Quem tem que se preocupar com a paz do mundo é Jesus. Por quê? Porque eu não tenho governança sobre o planeta. Mas isso não significa dizer que eu não possa ser um pacificador. Isso não significa que eu, de onde eu estou, não possa exercer alguma ação de pacificação. Uma vez que aqui nenhum de nós ignora que a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em nós, no sentido em mim, porque eu individualmente sou um contribuidor para a paz do mundo em que eu vivo. O processo da guerra que o planeta vive, e nós estamos hoje com 2 graves confrontos dentro do planeta, esse conflito que se estende entre as nações, ele é fruto do conflito que existe dentro da criatura humana. São os conflitos internos que eu tenho em mim que saem para o mundo promovendo os conflitos que o nosso planeta experimenta. São as minhas dificuldades emocionais que vai ecoando e construindo os conflitos que a nossa sociedade possui. Só que a gente não se dá conta disso. A gente quer criticar os grandes. Esses homens são um absurdo. Um homem desse tem que ser preso. Um homem desse tem que ser tirado do poder. Como é que pode? Mas eu não percebo que na minha área de influência, no meu mundinho pequeno, eu estou fazendo a mesma coisa. Porque eu brigo com o vizinho, eu brigo com a mulher, eu me desentendo com meus filhos. A minha casa, ela é também um espaço de desamor por conta da minha ação. E aí eu vou deixar uma dica para quem ainda não se descobriu. Atenção. Se quando você está fora de casa, e aí quando você abre a porta, está todo mundo na sala assistindo televisão, e você quando você entra na porta, o filho diz, vou fazer minha tarefa. Aí o outro, eu vou ligar para fulano. A mulher, vou preparar o jantar. E todo mundo desaparece da sua frente. Desconfie. Você pode ser um ponto de estresse da sua família. Se as pessoas se movimentam muito quando você chega, é porque você representa alguma espécie de perigo. As pessoas se ajeitam no sofá, estão deitadas, se sentam, fica todo mundo contido. Tem alguma coisa errada. Se ninguém se mexe da posição quando você entra, das duas uma. Ou você não oferece perigo para as pessoas, então, minha mãe chegou, meu pai chegou, tudo bem. Ou ninguém está nem aí para você, quer que você morra, né? Que entrou um pedaço de pau, uma coisa que não tem valor nenhum. Então a gente testa para saber se as pessoas são indiferentes ou não, se é o primeiro caso ou o segundo. A gente abre a porta, ninguém se mexeu. Opa! Então, ou todo mundo se sente à vontade comigo, ou todo mundo está sem paciência,
saturado da minha presença. Aí, quando você quer saber, você dá boa noite. Boa noite. Se ninguém responder, tenha certeza. Ninguém quer saber. Está formado um clima de guerra que você não percebeu que sua família tem. Então, nós somos pacificadores, não é somente quando nós estamos na ONU fazendo um discurso, ou a gente se coloca na frente de um tanque de guerra. Não! Nós também somos pacificadores quando dentro dos nossos ambientes domésticos nós somos capazes de promover algum tipo de mudança no cenário em que nós estamos vivendo. Se eu não consigo estabelecer um equilíbrio entre as relações, pode ser que, de repente, eu esteja sendo convocado para esse tipo de atividade. Às vezes a gente tem um problema dentro de casa, tem filhos que não conversam entre si, que não se falam, pai que não fala com filho, filhos que não falam com seus avós. Às vezes você tem em casa um idoso, você mora com um idoso, e olha, cada vez mais vai ser mais frequente morar com idoso, viu? Pode ir preparando aí, porque cada vez mais a medicina vai criando novos recursos, a gente vai ficando cada vez mais biônico e vai sobrevivendo. Tem um problema, vai no hospital, aí volta com mais uma peça, aí vai outra e volta com mais uma. Aí quando chega no final da vida, você está mais inorgânico do que orgânico. Está quase só o cérebro de orgânico e o resto tudo biônico, né? E olha que eu nem estou falando de implante dentário, dentadura, essas coisas, não. Falando só da parte, uma cabeça de fêmur, joelho biônico, fêmur biônico. Eu tenho esse braço aqui, meu já é biônico, que eu peguei uma queda em 2020, atravessando uma rua, e aqui eu tenho uma placa com 11 parafusos desse lado. Então é assim, a gente vai, mas é o sinal, vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais. E a sobrevida que vai dando, vai tendo cada vez mais a chance de ter idoso em casa. Então, essa é uma realidade que nós iremos enfrentar. E nós iremos ter cada vez mais, as pessoas com sobrevida vão viver até os 80, 90, encostando nos 100, dentro de casa. E como os nossos filhos não querem ir embora também, que é uma outra questão, vai ficar 4 gerações vivendo dentro de casa. Então a gente tem que se preparar para administrar também esses conflitos intergeracionais que são comuns na nossa atualidade. Isso também faz parte do nosso processo de pacificação. Nós, muitas vezes, queremos ver os conflitos, não vou nem me meter, não quero nem me meter. O nosso papel é se meter, tá? Nosso papel é se meter. Só que nós não devemos nos meter achando que nós somos os salvadores da pátria, que a gente vai resolver tudo. Não, nós temos que dar o nosso contributo para que a gente não passe pela vida sem dar a nossa contribuição para a pacificação das coisas. Aqui em Goiás, vocês têm um filósofo muito importante, conhecido no Brasil inteiro, um filósofo, Zezé de Camargo, que ele diz assim: é esta a sua indiferença que me mata e que me mata. Vê que são 3 encarnações, que matou é a outra. São 3 encarnações seguidas. É a nossa indiferença que gera a maior parte dos nossos problemas. E às vezes a gente vê muito isso dentro da família, quando o marido diz assim: você viu o que seu filho fez? Ele não diz: você viu o que o nosso filho fez? Ele já joga só para a mulher, coitadinha. Quando ele faz uma coisa certa, você é meu filho, faz uma coisa certa, isso que é meu menino, meu filho, acabou de se formado. Quando é uma coisa ruim, ele só dá para a mulher o filho.
olha, esse teu filho, viu, é um problema. E joga na costa dela, coitadinha, todo o peso da responsabilidade. Então, nós, na condição de pacificadores, não podemos ficar alheios a esse processo e dizer, eu vou deixar que eles se resolvam, eu não vou nem me meter. O nosso papel é se meter. Nosso papel é se meter. Porque se nós estamos em família, é porque existe evidentemente a necessidade de nós cuidarmos desses aspectos. Nós temos que cuidar disso. O fato de nós cuidarmos não significa dizer que nós vamos resolver, tá? Isso, não estou dizendo assim, não, você tem que resolver o conflito. Não, você não tem que obrigatoriamente resolver. Mas você precisa dar o seu contributo. Eu não tenho que resolver porque existem muitas pessoas que têm uma crença equivocada, que acham que quando a gente é espírita na família, nós temos que resolver o problema de todo mundo. Não, eu não tenho que resolver o problema de todos, mas eu tenho o dever de atuar no problema de todos. Tem muita gente, não sei de onde tiraram isso, que eu nunca achei na obra básica, que fica preocupadíssimo porque acha que vai responder pelos erros que os filhos cometem. Já viram? Tenho muita preocupação. Tenho muita preocupação. Por quê? Eu vou responder. Mais ou menos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se vocês conhecem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. No capítulo 14, o capítulo chama-se Honrai vosso pai e vossa mãe, há uma mensagem chamada Ingratidão Filial, uma mensagem longa, inclusive o autor dessa mensagem está aqui conosco hoje, é o Lacordaire. Então, o autor desta mensagem estava aqui, levantou, mas ele estava aqui. O autor desta mensagem, num certo trecho, diz assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Está lá escrito isso. Repara que o texto não diz assim, lembrai-vos que um dia se vos perguntará, o que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? Porque o que fizeram é problema deles. A pergunta é o que fizeste, porque o nosso papel é atuar sobre eles, mas não obrigatoriamente resolver o problema deles. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? O nosso papel é atuar. O nosso papel é atuar. Mas o que eles fazem, do que eu entrego para eles, aí já é responsabilidade deles. Mas se eu não entrego, aí a responsabilidade já passou a ser minha. É confuso isso que estou dizendo? Eu vou dizer de outra maneira. Livro dos Espíritos. Esse outro aqui, não sei se vocês conhecem. Questão 583 da obra básica. Eu vou fazer a pergunta para vocês, vamos ver quem participou da codificação kardeciana. Pergunta Kardec. Se os pais fazem tudo o que é possível para educar um filho, e este filho envereda pelo caminho errado, o pai tem responsabilidade pelo caminho que o filho tomou? Sim ou não? Não. Como tem gente que colaborou com Kardec. Meu Deus, é isso mesmo. Os pais não são responsáveis quando eles entregam tudo para direcionar os filhos e os filhos deliberadamente tomam o caminho que eles acham que é o mais conveniente. Mas eu quero lembrar que é quando os pais fazem todos os esforços para trabalhar os filhos. Se o pai diz assim, ixi, esse daí não tem mais conserto, não. Esse menino aí já está, vou largar de mão. Se ele largar de mão, então ele sai da pergunta.
Que a pergunta é: os pais que tudo fazem para educar os filhos. Se eu desistir do processo de educação, eu não posso mais dizer que eu não tenho responsabilidade por aquilo que ele faz. Eu passo a assumir parcela de responsabilidade por haver desistido do processo educacional dele. É claro isso? Então é assim. O papel dos pais não é transformar os filhos. O papel dos pais é semear sem resistência, para que os filhos descubram o caminho bom, e eles não devem abandoná-los no processo educativo. Se eles fizerem isso e não desistirem do processo educacional, eles não respondem pelas faltas que os filhos cometem, porque eles empreenderam todo o papel educacional que eles poderiam. Mas se, ao contrário, os pais não fazem tudo o que podem, ou fazem, e quando sentem que o filho não é sensível, o pai desiste do filho, então ele assume parcela de responsabilidade daquilo que os filhos possam exercer. Lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará: que fizeste tu dos filhos confiados à vossa guarda? O que foi que você fez e não o que é que eles fizeram, o que é profundamente diferente. Por isso, quando a gente tem algum tipo de conflito familiar, algum conflito no lar, o nosso papel é que a gente consiga exercer esta ação de maneira a não desistir do mecanismo de aprendizado. Nós temos aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho no capítulo 13, item 19, benefícios pagos com a ingratidão, aonde Kardec pergunta: que dizer daqueles que, depois de terem tanta ingratidão, desistem de fazer o bem e largam de mão? Vamos botar um pai aí nessa coisa. Você tenta educar um filho, você tenta. Ah, quer saber? Eu vou largar de mão e pronto. Aqui ele diz o seguinte, a resposta é longa, mas eu quero pegar só um pedacinho dela, que diz o seguinte: quando você desiste de ajudar o outro, quando você desiste de prestar o seu contributo na educação do outro, o outro, quando chegar no mundo espiritual, vai dizer assim: é errado mesmo, a mulher do Rosário me largou mesmo, nem quis saber de mim, por isso que eu sou assim. Então, o cara se esconde atrás da sua falta, ele se esconde para dizer que ele errou por sua culpa. Então, ele não empreende o seu processo de mudança, e ele se esconde de si mesmo. Ele está errado no que ele está dizendo, mas ele se esconde da verdade. Quando, ao contrário, você tem um filho, você não desiste dele, você vai até o final sem desistir dele. Quando ele desencarnar com aquele monte de bobagem que ele fez, ele vai dizer: eu dei errado, mas também a minha mãe fez tudo por mim. Minha mãe fez tudo por mim. Fui eu mesmo que errei. Então diz o Evangelho segundo o Espiritismo que esse movimento, Aline, é uma mola propulsora do progresso dele, porque ele se sente chamado a se transformar, porque ele não tem onde se esconder. Se os pais fizeram tudo o que podiam, ele não tem como se esconder daquilo que ele, na verdade, deveria ser, né? Me dá essa mochila aqui. Nós podemos, pesada, né? Nós não podemos, evidentemente, cair naquele engodo de achar que a vida vai ser condescendente conosco. Não é verdade. Nós temos que vencer, de alguma forma, essa nossa síndrome de sermos tipo um bicho preguiça que a gente não quer evoluir. Nós não podemos ser um bicho preguiça. A gente tem que
que fazer a nossa movimentação. Porque existem muitas pessoas que estão muito acomodadas onde estão. Muitos de nós estamos acomodadinhos. Ai, está confortável, eu vou ficar onde eu estou. Então, nós temos que ter o papel de acioná-los para que nós também, quando estamos na condição de bichinho preguiça, o nome desse bichinho preguiça que chama Xavier. Então, é porque quem me deu foi o professor Xavier. Disse, olha, eu acho que vai ser útil nas suas palestras. Eu digo, vou dar um nome para ele. Vai ser o seu. Então, o Xavier, ele, na verdade, tem toda esse conforto de estar movimentado. A gente precisa fazer o nosso processo de transformação. Não quer dizer com isso que tiver um conflito dentro de casa, um filho com um pai, ou um conflito nosso com um filho, que eu vou conseguir resolver. Talvez eu não consiga resolver, mas eu preciso agir para tentar resolver. E como é que a gente age? Para agir, 41 livros, que é a questão que trata de como é que a gente lida com pessoas que pensam diferente de nós. E aí, resumidamente, a resposta, Carlos, diz o seguinte, que a gente não deve agir com violência, porque o outro pensa diferente de nós. Quanto mais eu agrido a pessoa, menos ela vai aceitar aquilo que eu quero dizer. Então, a gente tem o dever de alertar quem está errado, mas usando sempre da fraternidade. Eu não posso corrigir um filho que está errado, dizendo, você é um jumento, você é um imbecil, porque isso vai afastar. Ninguém consegue trazer uma pessoa para o bem usando as forças do mal. O bem não pode se valer do mal para se expressar. O bem só pode se valer do bem. Ah, mas vai demorar. É que demore, meu filho. O problema é que a gente não pode ser que nem o Batman, que quer fazer a justiça usando das armas da violência. Eu não posso ser uma pessoa agressiva para tentar chegar nesse processo de mudança que as nossas almas precisam enfrentar na vida. Resultado, quando nós temos nas nossas existências a necessidade de mudança, a gente tem que saber entender que a gente tem que ir devagar, conversando com as pessoas, e não dá para a gente ser o Batman, né? Porque o Batman é que gosta de matar os outros, que bate, machuca. Eu não sou o Batman da minha casa, eu não sou o Batman. Então a gente vai, conversa. Ai, mas não funcionou. Não tem problema, é assim que é. Vocês viram Lívia no livro Há 2000 anos? Lívia viveu com um marido difícil, teve um filho sequestrado, sofreu calúnias, o marido ficou sem falar com ela 25 anos, sofreu todo tipo de situação, no final o leão ainda comeu ela, dentro da arena. E para quê? Quem olha pelo lado material diria, para nada. Porque foi uma besta, passou a vida inteira fazendo o bem, e o marido estava do mesmo jeito quando ela desencarnou. Mas não foi em vão. Porque depois da sua desencarnação, tudo que foi plantado brotou. Abigail não viu a mudança de Saulo. Ela não viu, ela desencarnou e não viu. Mas ela deixou a semente nele. E quando ele desperta, ela já não estava mais encarnada. Quinto Varro não viu a mudança de Tassiano no livro Ave Cristo, porque Quinto Varro vai desencarnar com aquelas 3 machadadas lá, e não vê a mudança do filho, mas o filho mudaria depois. Alcione não viu a mudança de Carlos, não é? Nem nós também, porque o livro acabou, a gente também não viu. Mas provavelmente ele mudou. Provavelmente ele mudou. Mas o que acontece? Uma vida de dedicação, ainda que você não colha os frutos, ela não é em vão. Porque as sementes ficam depositadas e esse indivíduo pode ter a sua transformação exatamente nos momentos que se seguem ao nosso processo de desenvolvimento. Então, ser um pacificador
É um papel que a gente exerce não para ser o vencedor. Posso passar a existência inteira cuidando da minha família e não conseguir pacificar, não consegui, mas dei meu contributo. Exerci o meu papel e não fui vencido pela indiferença, não fui vencido pela nossa desistência da vida. Nem sempre a gente vai ter uma mudança da nossa família com a transformação que é possível viver dentro do lar. Às vezes não acontece. A gente sonha que vai conseguir que o marido pare de beber, que o filho pare de se drogar, que a nossa filha deixe de ter a vida promíscua que ela tem, que a nossa sogra... Tanto faz, aí tanto faz, né? Então, a gente espera que algo aconteça e esse algo não acontece. É verdade, pode não acontecer. Por quê? Porque nem sempre os nossos esforços como pacificadores irão pacificar o nosso lar. Por quê? Porque tem vezes que a nossa nau está enfrentando uma tempestade e Jesus aparece no convés, estende as mãos e acalma a tempestade. Tem vezes que Jesus vai aparecer no barco das nossas vidas e vai acalmar a tempestade. Mas tem vezes que não vai, gente. Por quê? Porque naquela circunstância ainda não é possível acalmar a tempestade. Então o que faz Jesus? Quando ele não acalma a tempestade, ele acalma o marinheiro. Porque um marinheiro calmo, mesmo na tempestade, ele leva o barco até o final. Então você estar por dentro sereno é muito importante. Nossa, meu marido continua bebendo, mas eu estou bem. Eu estou bem. Meu filho continua envolvido com droga. Eu estou lutando, mas eu estou mais sereno ou serena por dentro para ter melhores condições de ajudá-lo no processo de recuperação. Então é muito importante que a gente compreenda que o nosso papel de pacificador é um papel que vai acontecer sem que a gente tenha que esperar, evidentemente, a vitória total numa única existência, porque a existência é um tempo muito curto dentro do cenário grande, que é o cenário da própria vida. Mas a gente não tem só conflitos dentro do lar, não é? A gente também tem conflitos, muitas vezes, dentro da casa espírita, em que às vezes a gente se desentende. A gente, às vezes, tem dificuldade de relacionamento. E isso é plenamente possível, porque nós somos pessoas. Não é o fato de nós termos tido contato com a mensagem espírita que veio uma fadinha e bateu com a varinha mágica na nossa cabeça e plim, pronto, agora você é um ser iluminado. Nós tivemos durante muito tempo no movimento espírita um processo muito doloroso chamado Síndrome de Nicodemos. O que é Síndrome de Nicodemos? Foi um elenco de sintomas que o nosso movimento teve, em que as pessoas achavam que elas estavam transformadas simplesmente porque elas tinham conhecimento espírita. O conhecimento espírita não determina que a pessoa evoluiu. O que o objetivo do espiritismo na verdade, a transformação moral, não é a transformação intelectual. Tem muita gente que acha que... Fulano, você já leu esse? Não, isso não significa nada. É só um espírito atrasado, ilustrado, mas ele não é necessariamente um espírito evoluído. Ele só é mais conhecedor das coisas. Questão 900, anota aí, na questão... Anota, Adriana. Na questão 982 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer fé espírita para estar bem no mundo espiritual? O que é que vocês acham? É necessário que eu seja espírita para eu ficar bem do outro lado? Então eu posso ter um católico melhor do que eu do outro lado? Eu posso ter um protestante melhor do que eu do outro lado? Posso ser um ateu melhor que eu? Então, a doutrina espírita, ela não é um carimbo de passaporte para uma instância superior.
o livro dos Espíritos faz essa pergunta lá, e os Espíritos dizem: se assim fosse, estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer, o que seria um absurdo. Ponto. Aí você pergunta: e o que é que garante a boa sorte na vida futura? Aí ele responde depois do ponto: o bem é o que garante a boa sorte na vida futura, qualquer que seja o caminho que a ele conduza, inclusive do ateu. Então, na verdade, nós temos muito a crença de que a pessoa, porque ela conhece a doutrina espírita, ela está numa condição espiritual superior. Ela não está necessariamente. Às vezes, o conhecimento espírita, para quem não se transformou, será apenas para a pessoa dizer: gente, eu acho que isso aqui é umbral. Vai servir para isso, vai ser muito útil, né? Para a pessoa saber onde ela se encontra. Mas eu não sei onde eu estou. Sei sim, estou no umbral, sabe? Por quê? Porque eu preciso empreender um processo de mudança. Muitos de nós, mesmo com o conhecimento espírita, nos vestimos com uma capa de uma autoridade intelectual que não tem sentido, achando que porque eu conheço muito, eu sou melhor do que os outros. Quem foi que disse? Quem foi que disse que a pessoa, por conhecer muito, está melhor do que os outros? Por isso que se chama síndrome de Nicodemos, essa vaidade intelectual, essa coisa de dizer assim: o movimento espírita que precisa de mim, eu nem preciso do movimento. Quem diz isso, coitadinho, gente, não tem noção do quanto nós somos carentes espiritualmente para que a gente se apresente como alguém que tem condições de sobreviver longe do ambiente que a doutrina espírita pode nos iluminar. Uma brasa que se retira do braseiro, ela vai apagando bem devagarinho, porque ela não tem as outras para aquecê-la. Aqueles de nós que nos retiramos do cenário do movimento espírita, nós somos, na verdade, espíritos que às vezes estamos magoados, feridos, alguma coisa nos aconteceu, e a gente até tem razões para justificar. Mas eles me magoaram, eles me feriram, eu fui ofendido, eu fui desconsiderado. Mas, gente, quem precisa do trabalho sou eu. Quem precisa da oportunidade de serviço sou eu. Se eu me retiro desse ambiente, o movimento espírita se reorganiza e ele toca a vida. Ele vai tocar. Pode ser que ele não faça com o mesmo brilho, porque a pessoa que estava tinha uma habilidade incrível, mas ele vai ser tocado. A empresa que a gente trabalha, se a gente sair, outro toca. Pode não ser igual, mas toca, vai tocar. Não vai parar. Quem vai parar somos nós, que perdemos as oportunidades de crescimento. E não que a gente vá com isso dizer que a pessoa tem que estar engajada no trabalho. Não é o engajamento no trabalho, é o engajamento na sua mudança, na compreensão de quem você verdadeiramente é. E quem está comprometido com a sua mudança se engaja, por consequência, no trabalho. É uma consequência eu perceber quem eu sou, para que eu promova o meu processo de transformação interior. Não é possível a gente imaginar o nosso movimento dentro de mudança que não seja o que efetivamente nós precisamos fazer por dentro de nós. Não cabe esse tipo de pensamento, principalmente nas pessoas que já estão esclarecidas sobre o propósito. A gente se magoa, se fere, sofre, e como diz Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, todo sofrimento decorre de um desequilíbrio emocional. Então, se eu estou em processo de sofrimento, é porque eu me desequilibrei, ou é uma mágoa, ressentimento, alguma coisa nesse sentido que está produzindo em mim o não aproveitamento dos meus processos de relacionamento e de crescimento individual. E o movimento espírita, ele hoje enfrenta uma dificuldade, Carlos, muito grave que a gente está vivendo. A nossa sociedade brasileira está vivendo um momento muito difícil de polarização política. E esta polarização política está querendo arrombar a porta do movimento espírita e entrar. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê?
Porque o movimento espírita ele não pode escolher lados. O espírita individualmente, a pessoa do espírita, ele pode ser de direita, de esquerda, do que ele quiser. Mas o movimento espírita nem é esquerda e nem é de direita. Sabe de onde ele é? É de cima. Então ele não tem lados. Ninguém pode vir para a tribuna espírita para defender ou para atacar a posição política que seja. E muitos conflitos que acontecem no ambiente religioso decorrem da tentativa de trazer para dentro do ambiente religioso as discussões que dizem respeito ao mundo lá de fora. Se eu quiser me candidatar, eu me candidato lá no partido. Se eu quiser gritar contra alguém, eu grito lá no partido. É lá o lugar para fazer isso, não é na tribuna espírita. Então, você gosta de política? Vá para o diretório, se inscreva, concorra, se candidate, vença e vá exercer suas questões lá. E quando exercer o seu papel político, leve o espiritismo para a política, mas nunca traga a política partidária para dentro dos arraiais espíritas. A gente não deve fazer isso. Isso é um crime, você querer contaminar o pensamento espírita com essas questões. Nós temos que ser pacificadores, Neuzinha. Pacificadores. E ficar brigando, apontando discussões lá de fora. Eu venho para a casa espírita, eu estou cansado de ouvir as coisas. É por isso, por causa daquilo, é fulano, é beltrano, é isso. Nossa, eu vou para o centro espírita para ter paz. Eu quero esfriar a minha cabeça. Por que fulano de tal? De novo, meu papai. De novo. Então, eu não posso trazer as preocupações que estão do outro lado para dentro daquilo que o nosso movimento precisa se precaver contra isso. Então, vejam, existe tantas e tantas recomendações na literatura espírita sobre o aspecto de que nós temos que, na condição de pacificadores, não deixar com que esses conflitos adentrem nossa instituição espírita. Mas existe uma recomendação em O Livro dos Espíritos, no final da obra, na conclusão de O Livro dos Espíritos, no último parágrafo. Eu tenho a impressão de que o livro já estava pronto. Aí, quando Kardec fechou, Santo Agostinho apareceu e disse, olha, eu queria botar só mais um parágrafo aí. Sei que já acabou, mas eu queria botar um negocinho aí, porque o pessoal lá no Brasil vai precisar, e eu quero colocar. Então, eu vou ler para vocês, para não dizer que eu inventei. Está aqui em O Livro dos Espíritos, é o último parágrafo da última parte da conclusão. Aqui, Santo Agostinho diz o seguinte: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Existe alguém sendo instigado a fazer o mal hoje no mundo? Sim ou não? Então não são os bons espíritos que estão instigando. Se não são os bons, está sendo instigado por quem? Pelos maus. Pelos maus. Então jamais os bons espíritos instigaram o mal. Não é? A gente querer ser o Batman. Sumiu o Batman. Perdi o Batman. Tadinho, foi embora, deve ter ido para a Batcaverna. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Mas o que é o mal? Está aqui, olha, na sequência. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio ou a violência. Então, se tem alguém estimulando o homicídio, em qualquer fase da vida, desde a concepção até o último suspiro, não pode ser um bom espírito. Se tem alguém estimulando violência de qualquer espécie, pelo teclado, arma de fogo, arma branca, palavras, não interessa o que, é violência, não parte dos bons espíritos. Os bons espíritos não estabelecem a violência como forma de resolver as questões na nossa sociedade.
Vai demorar, vai demorar, mas é para ser assim mesmo, para a gente resolver certo, porque resolver com violência, com estupidez, com grosseria, não é papel de pacificador. Então eu vou reler. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Segunda, jamais aconselharam nem legitimaram o homicídio ou a violência. E por último, jamais excitaram os ódios dos partidos. Existe alguém excitando o ódio entre partidos hoje? Então não são os bons espíritos. Se não são os bons espíritos, eu posso asseverar que todos aqueles que se levantam para criticar, não interessa quem, para ofender quem quer que seja, está a serviço do mal, porque o objetivo do bem é lançar mão apenas do bem para a implantação do bem. Os bons espíritos não estimulam o ódio dos partidos e, portanto, acautelemo-nos das nossas publicações em redes sociais, da nossa agressividade. Exerçamos o nosso papel sem ódio. Você quer ser de um determinado segmento? Seja, mas não odeie o outro. Você quer ser do outro? Seja, mas não odeie o outro. Evite o ódio. Evite o ódio, porque a gente sabe pela reencarnação que quando a gente odeia, a gente nasce pertinho de quem a gente odeia. Você quer ser filho dele na próxima, odeie bastante para fazer parte da grande creche que ele vai ter na próxima existência. Então, procuremos manter a nossa atenção e evitar, tanto quanto possível, a violência nas nossas falas, porque o Espiritismo não é de esquerda e nem é de direita. O Espiritismo é de cima. Sejamos pacificadores para sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado.